Paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Maravilha, meus irmãos! Chegando então com a aula 9 na classe de juvenis. O que é a igreja? Nós vamos entender coisas muito importantes aqui nesta aula. E já no início da aula, você pode fazer essa pergunta para os seus alunos. Por favor, me respondam. O que é igreja? Deixe-os à vontade para responderem. Mesmo quando eles responderem errado. Porque quando eles respondem, nós aprendemos como eles pensam. Então deixa eles responderem. Deixem todos que quiserem responder. E aí depois você então entra, corrige o que respondeu errado, com amor, com carinho, tá certo? E fala quem respondeu certo, tá bom? Porque se o primeiro que falar errado, você já entrar de bota, tá errado, ninguém mais vai querer responder. Eles vão se assustar. Então, na lição de hoje, estudaremos a respeito da igreja, sua fundação, símbolos e missão, tá bom? Fique ligado, tem dinâmica na nossa aula hoje. A igreja é um organismo vivo e dinâmico. Ela é o corpo de Cristo aqui na Terra, tá bom? Então só aí já deu para entender um pouquinho o que é a igreja, mas dentro da lição nós vamos explicar ainda mais. Igreja, eu, você, nós, tá? Então tem algumas informações aqui na lição que vale a pena a gente pontuar, tá? Então o termo igreja no Novo Testamento pode ser compreendido de três maneiras: igreja universal, igreja local e igrejas domésticas, tá certo? Em nenhum momento o conceito de igreja está associado a um prédio ou templo físico, mas sempre há pessoas ou reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Como afirmou Dusing, não sei como é que fala esse nome, a igreja consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, eclésia, chamados para fora do mundo, do pecado e da vida alienada de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha as bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. Bom, a igreja é um organismo vivo e dinâmico. Foi fundada por Cristo e inaugurada no dia de Pentecostes. Então, mais do que templo, prédios, isso são apenas lugares escolhidos e preparados para a reunião da igreja, das pessoas para adoração e serviço. Então, igreja não é banco, não é ar-condicionado, não é instrumento de som, não é instrumento de música, não é microfone, não é cadeira, não é janela, não é parede. Igreja é gente, e gente cuidando de gente. Então, igreja é um organismo vivo e dinâmico. Ela não é estática, porque é formada por pessoas, por gente viva, que serve a um Deus vivo. Mais que ter o nome no rol de membros, é ter o nome escrito no livro da vida. Mais que pertencer a uma denominação, é preciso fazer parte do corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Há aqui algumas coisas muito importantes, que eu quero chamar de sinais da verdadeira igreja, manifestados individual e coletivamente.
Tá com um bloquinho de anotações aí para anotar? Eu vou falar as citações bíblicas. Eu não vou aqui ler literalmente assim a Bíblia para o vídeo não ficar extenso. Mas marque aí quais são esses sinais. Bom, o termo para a igreja é eclésia, chamados para fora. Então você pode anotar aí. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ali esse conformar é esquema, então não façam ajuste com o mundo, esqueminhas com o mundo. Tiago 4:4, considera adultério espiritual uma igreja associada ao mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é amizade contra Deus, né? 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então o sinal de uma igreja verdadeiramente, a verdadeira igreja de Jesus, ela não se amolda ao mundo, ela não se mistura com o mundo, tá? Outro sinal, vida transformada dia a dia pela santificação. Então você anota aí, 2 Coríntios 5:17, quem agora está em Cristo nova criatura é. 1 Pedro 1:15 e 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda maneira de viver, porque Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 2:9, tá certo? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Hebreus 12:14, segui a paz com todos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E 1 João 3:1-9, você vai ver que a igreja, ela tem uma identidade diferenciada do mundo, tá? A relativização dos valores absolutos aí que chegou até as portas da igreja, né? Existem muitas denominações querendo arrebatar multidões para o templo, não para o céu, que fazem de tudo para chamar as pessoas, principalmente jovens, principalmente adolescentes, abrindo mão da Bíblia para agradar multidões que manipulam a Bíblia para agradar pessoas. Mas é preciso olhar para a Bíblia para analisar o que Cristo espera de sua igreja, porque afinal de contas a igreja é dele. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, ou seja, é como Jesus é o arquiteto, é o engenheiro. Então nós precisamos olhar o projeto original da igreja para entender o que é igreja e o que é ser igreja. Então eu preciso olhar para a Bíblia. Caso contrário, não passamos de instituições sociais e filantrópicas. A igreja de Jesus Cristo nunca será simpatizante das coisas do mundo, pelo simples fato de que ser igreja é ser tirado do mundo. É andar na terra de acordo com os valores do céu. Sal e luz, igreja, sal e luz. Existem muitas metáforas e símbolos utilizados para exemplificar o que é a igreja. E ele usa aqui alguns e destaca dois, sal e luz. Sal preserva, dá sabor, tá certo? Ou seja, a igreja, ela é um contraste entre a deterioração que o pecado causa nas pessoas que não têm a Jesus. Portanto, a igreja é a manifestação do caráter de Cristo, capaz de influenciar a sociedade. Veja que o sal ele pode ser colocado em qualquer tipo de alimento, uma vez que ele é adicionado no alimento gelado, fervendo, frio, morno, numa gelatina, num bolo, aonde ele é adicionado, ele influencia, ele altera o sabor. Fique ligado que tem uma dinâmica muito bacana sobre isso aqui, tá bom? Então, onde o sal chega, ele influencia o ambiente. Dá sabor aos alimentos. Não o vemos, mas sentimos seu sabor, sua influência pelas suas características. Aprendemos que não precisamos nem devemos ficar gritando que somos cristãos, mas demonstrar nas atitudes as qualidades do caráter de Cristo. Estando no mundo, interagindo, estudando nas redes sociais, mas não se amoldando, não se misturando com ele. E a luz? A luz onde chega manda embora as trevas. Isso fala de presença que ilumina, traz conforto e segurança a alguns, mas também incomoda. Aqui tem alguns detalhes. Se Jesus está em nós e ele é luz, temos que refletir sua luz para o mundo. Nós não temos outra alternativa. Jesus está em nós, ele é luz. Eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não estará em trevas. Então, nós temos que iluminar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um desafio que você pode lançar para os seus alunos aí na sala de aula. Determinar um dia, e naquele dia, nós vamos iluminar a nossa escola. Naquele dia, eu não posso entrar na escola, você, professor, pastor, não pode, mas os alunos já estão lá. Que tal reunir numa sexta-feira e determinar que naquela sexta-feira nós vamos reunir todos os crentes? Mapeie, fala para eles, faça um mapa.
reúna todo mundo que é cristão lá na sua escola e marque um dia. Vocês vão chegar na hora do recreio, vocês não vão lanchar. Na hora do recreio vocês vão fazer um culto, vocês vão cantar um louvor. Vocês vão falar assim, ó, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Vocês vão orar pela escola, orar pelos professores, orar pelos alunos e acabou. Vocês irão iluminar aquela escola nesse dia. Vamos à dinâmica da pipoca? Fique ligado aí. Irmãos, eu vou explicar a dinâmica aqui da pipoca, sem a pipoca, para a aula não ficar gigantesca, mas eu vou gravar essa dinâmica separadamente, tá bom? Então fique ligado no nosso canal, deixe o sininho de notificações ativado aí, para você fazer na sua casa, na sua sala. Mas é muito simples a dinâmica da pipoca para mostrar a importância do sal, tá? Você vai levar para a sala de aula 3 recipientes. Um você vai levar com pipoca muito, mas muito salgada. E outro com uma pipoca sem nada de sal, certo? E o outro com uma pipoca temperada. Esse da pipoca temperada, dependendo do ambiente, você pode deixar para fazer lá na hora. Que acabar a dinâmica, que acabar o seu culto em célula, que acabar a sua aula de EBD, tá bom? O mais importante é que você tenha lá uma pipoca muito salgada e uma sem sabor, certo? Sirva salgada para eles, eles vão protestar, claro. Está puro sal essa pipoca. Não, irmãos, é muito sal. Não dá para comer essa pipoca, eu quero água, eu quero água. Tá bom, aí você fala para eles, ô pessoal, tá bom, então eu vou dar outra pipoca para vocês. Aí você dá a pipoca que não tem sal nenhum, sem gosto, sem graça. Nossa, dá licença, aquela tava muito salgada. E essa aqui tá sem sal nenhum, pipoca sem graça também não dá para comer não. O que nós aprendemos com essa rápida dinâmica? Nós aprendemos com essa rápida dinâmica que o cristão deve ser equilibrado. A Bíblia diz que nós devemos responder a quem questionar a nossa fé com mansidão. Ou seja, ser cristão de verdade não é ser grosseiro, não é sair gritando com as pessoas e desrespeitando aqueles que não concordam e não respeitam a nossa fé. Não, não é ser autoritário, não é impor as coisas, não é querer que as pessoas aceitem por imposição aquilo em que nós acreditamos, certo? Ou seja, não é ser desagradável. Aqui é assim, irmão, quando não é o pedreiro, é uma moto. Eu é a calopsita, misericórdia, Jesus. Eita glória! Obrigado. Certo? Então, ser cristão não é ser desagradável, como fica o sabor de um alimento com muito sal, tá bom? Mas também não é ser Maria vai com as outras. Mas também não é ser essa coisa sem graça, que as pessoas olham pra gente e não conseguem distinguir se somos ou não somos. Então ser cristão é ser equilibrado, é alguém que se posiciona com a sua fé e se mantém estável na sua fé, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Vocês entenderam? Beleza? Aí você vai lá, estoura um monte de pipoca, tempera bonitinho e serve para todo mundo. A igreja e sua missão. A igreja é composta por aqueles que foram chamados para fora do mundo. Porém, isso não significa que a igreja vai deixar de cumprir sua missão no mundo. A igreja não foi chamada nem para se excluir, nem para se assemelhar totalmente com o mundo. Você pode levar uma outra dinâmica simplesinha, a do barquinho. Você sabe fazer barquinho de papel, professor? Fica ligado, eu vou gravar também isso aí para vocês. Barquinho de papel, uma vasilha de água transparente, coloca 2 barquinhos lá e diga para ele o seguinte, tá vendo? O barquinho precisa da água para navegar, certo? Ele precisa da água. Quando você pensa em barco, navio, você pensa em quê? Em água, mar, oceano, rio. Tem que ter água para ele navegar. Mas ele tem que manter a água fora dele. Porque se a água entrar para dentro do barquinho, o barquinho afunda, certo? Aí você pega uma jarra d'água e derruba um monte de água em cima dos barquinhos e vão afundar. Tá bom? Aí você pega outro barquinho, coloca sobre a água e fala para eles, tá vendo? É isso aqui que eu e você temos que ser. Navegar sobre as águas, interagir com o mundo, escola, redes sociais, faculdade, trabalho, televisão, tudo, mas sem se deixar influenciar. Nós temos que ficar acima da superfície, não nos misturando, não sendo controlado mais pelas coisas do mundo, tá bom? Então, nós temos 2 convites como missão da igreja. O primeiro convite, vinde a mim. Vinde a mim. Esse é o primeiro convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O segundo convite, que é um mandamento, também uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja na terra é manifestar o reino de Deus e os seus valores entre os homens. Quais são os valores do reino de Deus? Fruto do Espírito. Quais são os valores do reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Tá certo? Então,
Quem olhar para a igreja tem que ver o reino, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, portanto a igreja manifesta o poder e o caráter de Cristo entre os homens, tá certo? Então, a missão da igreja compreende 4 coisas. Evangelização, Marcos 16 e 15, Mateus 28 e 19. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vou falar de novo. O que é pregar o evangelho? Você pode fazer 5 cartazes bonitos e colocar lá na classe para ensinar os seus alunos a pregar o evangelho. Repitam assim comigo: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Você acabou de pregar o evangelho. A missão da igreja também, adoração e serviço, servir uns aos outros. Jesus veio para servir e nos deixou aqui a ordem para que a gente também sirvamos uns aos outros. No reino de Cristo, quem quer ser grandão tem que se tornar servo de todos. A missão também é ajudar os necessitados, manifestando o amor de Deus. Não apenas da boca para fora, não apenas de palavra, mas com atitudes. Cuidar das pessoas, dos irmãos, da comunidade cristã, mas também da sociedade. Aí envolve ações sociais, aí envolve o comprometimento da igreja com a sua cidade, com o bairro em que está inserido, tá bom? E a missão da igreja também é edificar os membros pela pregação da palavra, certo? 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é a missão da igreja: evangelizar, adorar e servir, ajudar necessitados e edificar os seus membros pela pregação da palavra. Um convite ao comprometimento. Temos a certeza de que o mesmo Deus que passeava no meio das igrejas da Ásia Menor, sondando suas incoerências e convocando-as ao arrependimento, está cuidando de sua igreja, de sua noiva em pleno século XXI. Cuidado, viu? Professores, dirigentes, a gente tem uma mania de supervalorizar a igreja de antigamente. O Espírito Santo continua o mesmo, ele continua atuante, ele continua sendo o guardião da igreja. E a igreja do século XXI é a noiva de Cristo, tanto quanto era há anos passados. Sempre houve essas dificuldades, sempre houve pessoas na igreja que não eram igreja, sempre houve. Mas Jesus sempre está no controle da sua igreja, guardando, cuidando e transformando a vida das pessoas. Então é um convite ao comprometimento. E ele usa aqui, na ação do tópico 4, uma colocação muito importante. Não sei se você sabe, mas hoje o fenômeno dos desigrejados é um dos maiores no mundo. Nunca se viu tantas pessoas fora da igreja, que não querem ir à igreja, mas que dizem: não, mas eu continuo servindo a Deus, eu não preciso de igreja. Biblicamente não há respaldo para isso. Por outro lado, existem os mais diversos tipos de justificativas para isso. Mas veja, não desistimos da família por causa de suas imperfeições, mas aprendemos a amar, a superar, a suportar tudo acima das imperfeições. Afinal de contas, o amor é o elo da perfeição. Então, por que desistir da igreja? Sair da igreja por causa de suas imperfeições é o mesmo que deixar de ir ao hospital porque está cheio de doentes. É uma loucura. Então imagine você chegar no hospital com um problema de saúde e a hora que você entrar e ver no corredor pessoas doentes e ver que tem gente entrando na sala de emergência e falar: não, eu vou embora, porque eu estou doente e aqui só tem doente. Não, lá tem doente, mas lá também tem enfermeiros, lá também tem médicos. Então essa é a visão em relação à igreja, cheia de doentes. Jesus já disse: eu vim para os doentes. Então a igreja é lugar de gente doente, para ser tratada, para ser curada. E é isso que a gente tem que pensar, enquanto membro, enquanto líderes de igrejas, de denominações. Igreja é lugar de gente doente. Gente doente precisa de cuidado, precisa de tratamento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Continue mandando aí o seu comentário, continue mandando a sua informação. Nosso irmão Samuel Ferreira, muito boa sua aula, parabéns na EBD.
Tudo que eu anoto na sua explicação, eu falo na aula. Muito bom, mais um inscrito e vou compartilhar com meus amigos. Lidiane Santos, parabéns, ótimas palavras. Enfim, tá bom? Graça e paz, sou mãe de uma adolescente de 18, uma adolescente de 12, um jovem de 18, e é muito bom podermos contar com canais como esse. Irmã Vanessa Constantino. Queridos, Deus abençoe sua vida, um grande abraço, fique na paz, deixe seu comentário com a sua cidade, estado, é legal para a gente entender de onde tem irmãos nos assistindo, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo domingo. Valeu, Deus abençoe, um abraço.